Pessoal, a gente hoje vai dar continuidade aos conteúdos de geografia física. Nas últimas semanas a gente vinha trabalhando questões sobre cartografia e hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre estrutura geológica ou estrutura terrestre. Então, para poder iniciar esse assunto, é importante fazer uma diferenciação que está relacionada aos conceitos de geologia e geomorfologia. O conceito de geologia e geomorfologia eles se confundem muito frequentemente, mas isso é muito comum porque são de fato dois conceitos muito próximos. Os dois são relacionados então aos estudos das ciências da Terra, certo? Ou seja, a gente está falando aqui sobre temas relacionados ao estudo físico, químico da estrutura terrestre, beleza? Mas a gente também está falando sobre o estudo da forma terrestre. E quando eu falo em forma da Terra, não estou falando da forma arredondada que a Terra tem, certo? Eu estou falando da forma do relevo. Então, se eu tiver que diferenciar esses dois conceitos, lembrem sempre que geologia é o estudo da estrutura terrestre ou o estudo da estrutura da Terra, certo? Ou seja, vai estar relacionado aí aquilo que vocês aprenderam lá no ensino fundamental de vocês sobre as camadas da Terra, vai falar sobre os processos básicos de formação da crosta terrestre, daquilo que a gente costuma chamar de placas tectônicas, certo? E a geomorfologia vai se dedicar a estudar um pouquinho a partir do estudo da geologia também, mas vai tentar se preocupar mais com a forma da Terra ou com a forma do relevo terrestre, certo? Ou seja, aquilo que a gente costuma chamar de agentes exógenos e agentes endógenos, ou seja, agentes internos e externos da Terra. Tudo bem, gente? A gente vai avançar um pouquinho aqui para poder lembrar aquilo que vocês aprenderam lá no ensino fundamental de vocês, com a tia Teteca ou com o tio Teteco, em que ele ensinou para vocês, ou ela ensinou para vocês, que a Terra ela é dividida em 3 camadas, né? As camadas internas da Terra é o que a gente chama de núcleo, manto e crosta ou crosta terrestre. Até então, tudo que eu tenho para dizer para vocês é que o professor de vocês não mentiu, certo? Mas a gente precisa aprimorar um pouco mais essa definição, porque essa definição, como o nome já fala, ela é fundamental. Ela vem lá do ensino fundamental de vocês e agora é necessário que a gente possa avançar um pouco mais e discutir que essas camadas elas podem sim ser subdivididas, certo? Então é comum que a gente costume dividir o núcleo ali em 2 ou 3 camadas, né? O núcleo interno e o núcleo externo, ou o núcleo interno, a área de transição e o núcleo externo. Tudo bem, pessoal? Assim como o manto, ele também pode ser dividido em 2 camadas, o manto inferior e o manto superior. Sendo que esses 2 mantos eles têm nomes também diferentes. Olha só, o manto inferior eu posso chamar ele de mesosfera, tudo bem? E o manto superior eu posso chamá-lo de astenosfera. Eu lembro a vocês, pessoal, que o manto é aquela camada da Terra onde vai se localizar o magma, certo? Aquele material meio plástico, aquele material meio pastoso que vocês estão acostumados a ver em filmes, por exemplo, onde você tem catástrofes ambientais e você vê o processo de vulcanismo. Aquela lava que você vê saindo do vulcão nada mais é do que o magma que está aprisionado no interior da Terra, mais especificamente na estenosfera, e ele extravasa em função ali de alguma atividade que vai gerar esse movimento de saída do manto e vai chegar até a crosta, certo? E a crosta ou a crosta terrestre efetivamente é essa camada mais externa da Terra, certo? A camada que efetivamente a gente tem contato. É a camada onde a gente constrói as nossas casas, é a camada onde se desenvolve o relevo, onde a gente faz as nossas plantações, onde se desenvolve toda a natureza e a vida da forma como a gente conhece. Lembrando que a crosta terrestre, ela também pode levar aí um nome diferente, que é o de litosfera, certo? Então lembra aí, ó, mesosfera, astenosfera e litosfera. Tudo bem, gente? É importante lembrar também que há muito tempo atrás a Terra ela era uma grande bola desse material pastoso, certo? E ali, ao longo desses bilhões e bilhões de anos, foram acontecendo aquilo que a gente costuma chamar de decantação. Como assim? O material mais pesado, o material mais denso, ele começa a se acomodar mais no interior da Terra. E você percebe então que do interior
para o exterior da Terra, o que acontece é um processo de redução dessa densidade. Por isso também o núcleo da Terra ele pode ser chamado de NIF, porque lá você encontra uma quantidade muito grande de níquel e ferro, dois materiais químicos extremamente densos, certo? Em contrapartida, na parte mais externa, você também aqui tem aquelas camadas chamadas de cima e cial, certo? Onde você vai ter elementos mais leves. Tudo bem, gente? Eu preciso lembrar vocês uma coisa. Alguns conceitos são fundamentais aqui, e um dos mais importantes é o conceito de deriva continental, que é o conceito que deriva aí, perdão do trocadilho, né, mas ele vem de uma teoria desenvolvida por um alemão chamado Alfred Wegener, certo? E esse cara é o rapazinho que está fumando o cachimbo aí nesse slide. O Wegener, pessoal, ele é um geógrafo, né? Ao mesmo tempo ele era um meteorologista, ele é um cara fascinado por geologia. E em determinado momento da vida dele, ele começou a se dedicar a estudar um pouquinho a forma, certo, dos continentes da Terra. E ele percebeu, né, assim como outras pessoas perceberam antes dele, ele percebeu que existia ali uma certa semelhança entre os limites das placas tectônicas, ou melhor, os limites das formas continentais. Então, por exemplo, quando ele observava o continente africano e o continente sul-americano, né, ou a parte sul do continente americano, ele percebia que existia ali uma proximidade ou uma similaridade entre as formas. E para o Wegener isso podia ser a evidência de que em algum momento esses continentes eles eram um só, certo? Aquilo que ele chamou posteriormente de Pangeia. E aí, o Wegener ele vai tentar então desenvolver uma teoria que tentava explicar não como aconteceu, mas tentava buscar evidências para confirmar essa ideia dele, certo? E aí é natural, tá, gente? Ele chegou, depois de fazer esse estudo, ele falou com várias pessoas, vários cientistas, ele chegou a comentar sobre essa teoria dele. E ele não foi muito bem recebido pela comunidade científica, inclusive ele virou um pouco de chacota para algumas pessoas, porque assim, para um cientista chegar à ideia de que os continentes eram um só, quando você não percebe nenhum tipo de movimentação nesses continentes, parece coisa de maluco, né? Mas ele veio muito bem fundamentado, ele fez uma pesquisa muito bem feita e ele percebeu, por exemplo, o seguinte: existem várias evidências que podem indicar essa ideia de que existia só um continente, que existia essa Pangeia, né? Por exemplo, ele percebeu que existiam fósseis nesses continentes que eram de animais muito parecidos, o que poderia indicar que em algum momento esses continentes eles eram juntos, eles eram conectados de alguma forma, e que esses animais eles transladavam, né, eles se movimentavam dentro desse grande continente, fósseis tanto animais quanto vegetais. Ele também percebeu que existem até hoje espécies vegetais que são muito semelhantes, né? Então vegetações muito semelhantes, por exemplo, na África e no continente americano, assim como na Oceania. E para ele isso também era uma evidência de ali uma possível conexão entre os continentes. Além disso, ele também viu espécies animais, né? Sobre isso eu falei com vocês na aula, eu dei um exemplo, né? Aqui no Brasil a gente tem a ema, na África a gente tem o avestruz e na Oceania a gente tem o emu. São três animais que possivelmente, aí apelando para uma perspectiva darwinista, possivelmente eles tiveram há algum tempo um ancestral comum, certo? Porque eles são os três muito parecidos fisicamente, com algumas transformações ali muito pequenas, certo? Além disso, o Wegener ele também percebeu que existiam ali rochas e solos muito parecidos, o que também poderia indicar essa conexão, certo? Então percebam, o Wegener ele vai tentar fazer essa pesquisa, ele vai avançar nessa teoria, e ele vai indicar muitas evidências, e aí ele vai criar a ideia de que há muitos milhões de anos a Terra era uma só, formando, como vocês conseguem ver nessa primeira imagem aí, a Pangeia, né, todo o continente maior, o continente original. Algum tempo depois, esse continente se fragmentou em duas principais continentes que ficaram conhecidos como Laurásia e Gondwana, beleza, gente? E vocês conseguem perceber nessa imagem aí o avanço dessa movimentação do continente, né, dos continentes, 65 milhões de anos e atualmente, tudo bem? Percebam como as formas dos continentes de fato indicam aí que poderia haver essa conexão, beleza? Só que o Wegener, pessoal, ele não sabia explicar como isso aconteceu. Ele não tinha noção de como isso poderia ter acontecido, tanto que quando perguntavam para ele, ele ficava sem resposta. E aí, isso também gerou desconfiança sobre a teoria dele.
Mas isso, um século depois, foi desvendado, certo? Por uma teoria conhecida como teoria da tectônica de placas. E aí eu preciso que vocês se atentem para essa informação. O que vocês estão vendo agora na tela é a imagem da crosta terrestre, ou da crosta terrestre, nessa parte mais superficial, certo? E aí vocês percebem, essa parte mais amarelada é o manto superior, e essa parte mais avermelhada, na base da imagem, é o manto inferior. Tudo bem? Eu vou dar uma informação para vocês agora, e não se esqueçam, existe dentro da Terra uma coisa chamada gradiente de temperatura. Ou seja, no interior da Terra, a temperatura ela é mais elevada do que na parte exterior da Terra. Justamente por isso, a crosta terrestre ela é solidificada, porque a gente não tem uma temperatura alta suficiente para que a rocha ela esteja nesse estado plástico, pastoso que ele está nas áreas mais internas. Tudo bem até aí? Ok. Então entendam o seguinte: se existe um gradiente de temperatura, como eu falei para vocês agora há pouco, significa que o manto inferior ele é mais quente que o manto superior. Tudo bem? E eu falei para vocês que dentro desse manto, ou dessa transição aí da mesosfera para a astenosfera, o que a gente percebe é que esse material ele se movimenta. E ele se movimenta como? Ele se movimenta das áreas inferiores para as áreas superiores e das áreas superiores para as áreas inferiores. Como assim? Percebam que nessa imagem tem dois movimentos circulares, né, que vão do manto inferior para o manto superior, ascendem e descendem, e um que vai ser no sentido anti-horário e um no sentido horário. Tudo bem? Isso significa basicamente o seguinte: como esse material mais quente do manto inferior ele é menos denso, ele tende a se deslocar para as áreas superiores. E o material que está em cima, ele tende a se deslocar para a área inferior. Isso vai gerar esse movimento circular, que é o que a gente chama de movimento convectivo, certo? E é justamente esse movimento que acontece no manto que faz com que as placas tectônicas que estão acima desse manto, que formam efetivamente a crosta terrestre, que eles se movimentem. Ou seja, a tectônica de placas, que é a ideia de que existe essa movimentação interna entre a mesosfera e a astenosfera, é o que vai explicar a ideia do Alfred Wegener lá atrás, que dizia que existia essa movimentação das placas tectônicas. Até aqui tudo bem, gente? É importante que vocês percebam a relação entre deriva continental e a tectônica de placas. Deriva é a ideia de que existe essa movimentação na placa tectônica, né? Que em algum momento esses continentes eram todos um só. A tectônica de placas, ela explica do ponto de vista físico como acontece essa movimentação. Tudo bem? Vamos lembrar então que a tectônica de placas ela não foi pensada pelo Wegener. Foi pensada só um século depois, mas o Wegener ele vai ser o cara que vai dar o pontapé inicial aí para essa teoria. Tudo bem? Importante então. Se existe essa movimentação das placas, é importante que a gente saiba distinguir quais são os tipos de consequências ou os tipos de movimentos que acontecem. Eu coloquei aqui nessa tela os três tipos de movimentos. O movimento convergente. Essa palavra convergência, pessoal, vem aí de encontro, tá legal? Tem uma relação próxima daquilo que a gente costuma chamar de aproximação. Ou seja, convergente é o movimento que faz com que duas placas se choquem, se encontrem, certo? As duas estão indo ali para o mesmo ponto. Isso faz com que possa acontecer uma série de transformações nessa área, como por exemplo a formação de cadeias montanhosas, certo? Como é o caso da cadeia dos Andes, né? Como é o caso do Himalaia e daí por diante. Tudo bem? Convergente então é quando essas duas placas elas se aproximam. Naturalmente, o divergente é quando essas duas placas se afastam, certo? Então, se existem duas placas se afastando, o que vai acontecer é que esse material pastoso do interior da Terra, ele vai extravasar, ou seja, ele vai subir. Eu tenho duas placas, elas estão se afastando e se abre entre as duas ali uma abertura, uma rachadura, ou aquilo que a gente costuma chamar de Rift Valley, certo? Um exemplo muito conhecido disso aqui pra gente é um negócio chamado dorsal atlântica ou dorsal mesoatlântica, certo? Que é uma formação geológica
que está acontecendo já há alguns anos, alguns milhões de anos, ele vem acontecendo entre o continente sul-americano e o continente africano, ou a placa sul-americana e a placa africana. Lembra que eu falei com vocês que a África e a América do Sul pareciam se encontrar? Se elas estão se afastando, existe ali entre as duas uma abertura de espaço, e é justamente por onde jorra esse material que forma, no nosso caso, a dorsal mesoatlântica. Tudo bem? E também existem os movimentos conhecidos como transformantes ou transcorrentes, em que a placa ela nem se choca, ela nem se encontra e nem se afasta. O que acontece é um movimento lateral, de arrastamento. E aí percebam como essas duas placas aí da imagem abaixo, elas estão meio que dando uma raspadinha lateral. Tudo bem? Isso é importante que vocês saibam perceber do ponto de vista simbólico, o como isso daí vai trazer consequências geológicas muito conhecidas, como por exemplo a falha de San Andreas, né, que é muito famosa aí por conta de filmes e de jogos como o GTA San Andreas, ou o filme do The Rock, do Dwayne Johnson, muito conhecido, certo? Blockbuster, e todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas pouca gente sabe, ou lembra pelo menos, que isso decorre de um movimento transformante ou de um movimento transcorrente. Tudo bem, gente? Aqui algumas imagens para a gente poder perceber. Lembra que eu disse? No movimento convergente, você forma, em muitos casos, cadeias montanhosas, como é o caso aqui da cadeia dos Andes, certo? A mesma coisa vai acontecer de formação de novas formações geológicas quando acontece o afastamento de placas, como é o caso da placa sul-americana e a placa africana. Percebam aí como a região, a parte leste da América do Sul e a parte oeste da África, elas são distantes e entre elas tem uma formulação geológica, uma formação geológica bem abaixo, que é o que eu chamei lá em cima de dorsal mesoatlântica, certo? Aqui uma imagem que mostra como acontece isso, ó, duas placas se afastando e entre as duas surge de baixo para cima esse material magmático aí que vai gerar a dorsal mesoatlântica. Tudo bem? No que se refere à falha de San Andreas, aí uma imagem também bem interessante, né, mostrando a dimensão dessa falha, né? Olha aí, tem possivelmente uma geóloga, né, passando de um lado para outro, e ela está correndo, não sei por qual razão, espero que não seja porque está acontecendo um terremoto, mas essa área aí é justamente uma área de falha transformante ou de falha transcorrente. Tudo bem, gente? Então a gente encerra por aqui hoje o nosso conteúdo. Lembrando sempre que tem uma lista disponível para vocês no Google Drive e que tanto Natan quanto eu, Thaís ou Camila estamos aqui disponíveis para ajudar no que for necessário. Por favor, lembrem sempre disso. É importante que vocês tirem as dúvidas de imediato, não deixem isso acumular porque isso pode ser um problema daqui a pouco. Tá bom? Um grande abraço a todos e tchau, tchau.